quero colocar para vocês um trecho da Globo News sobre a nomeação do Dino e a sabatina dele, né? E depois a fala do Lula, depois que o Dino foi aprovado pelo Senado Federal. Que o Lula falou isso com o mesmo sentido de Bolsonaro dizer um terrivelmente evangélico. Isso sim, eu também concordo que ele estava ali ironizando, Valdo. Olha só, na minha opinião, né, é o seguinte, o Lula falou isso para debochar? Falou. O Lula falou isso como animador de plateia? Falou. Só que é uma afirmação equivocada dele, na minha opinião. Por quê? Porque eu conheço muita gente esclarecida, com formação, nível superior, mestrado, caiu nessa lorota do Bolsonaro. É inacreditável. Mas você tem uma parcela do eleitorado que comprou essa ideia de que o comunismo podia ser estabelecido no país. É fato. Isso nesse mundo virtual, isso acaba colando. E Lula acaba dando munição para esse discurso bolsonarista. É isso que ele fez. Com essa fala dele, ele acaba reforçando um discurso de Bolsonaro que colou. A gente pode achar que é meio louco, que é meio maluco, mas colou. Tem gente que... Você conversa com um empresário do sul do país que ele fala, olha, tem gente no PT que quer colocar o comunismo sim. Eles têm essa convicção, acreditam nisso, sendo que isso é impossível. A gente sabe, não está isso em nenhum momento em debate interno dentro do governo Lula. No entanto, você tem empresários do sul do país que acreditam que tem uma ala do PT que quer colocar o comunismo e pode implantar o comunismo no país. Então, quando o Lula fala isso, Andréia, Flavinha, Dapi, Daniel e Ricardinho, boa tarde, Ricardinho, que está querendo falar, a gente não deixou ele falar. Proceda, André. É que eu tô rindo, porque o Dafi foi zoar o negócio do Uma Noite na Ópera. E a gente tá falando Valdo, eu concordo com você, eu tô com o Valdo. Mas não é só extrema-direita, não é? Gente, eu ouço de professor universitário dizendo que o Brasil corre o risco de virar comunista. Mas o pânico moral é real. É real. O Brasil está à beira do comunismo. Linha Grosso, né? Pois então, isso para virar um recorte e passar no Zap de maneira espalhada de que o presidente Lula tá tornando o Brasil um país comunista, tá aparelhando o comunismo, gente, isso acontece, Flávia. Isso acontece. Eu não tô dizendo que não acontece, Daniel. Só que eu não acho que fingir que isso não acontece, não tocar nesses assuntos e inclusive, não entrar na disputa, até pelo deboche, não seja o caminho. Acho que é preciso enfrentar, fazer esse enfrentamento. Então, assim, se um professor universitário diz que o Brasil vai virar comunista, a gente tem um dever, inclusive de ofício, de dizer, amigo, vai ler sobre comunismo, vai ler o que acontece no Brasil e veja que isso é ridículo. Hoje, com um aliado de Lula, lá no Congresso, para apurar essa questão da reforma tributária, ticar de lá, ele falou exatamente o que o Daniel falou. Caramba, nós passamos a campanha inteira falando, essa história de comunismo não existe, acabou o comunismo no Brasil. Nunca existiu comunismo no Brasil, nunca existiu ameaça de comunismo no Brasil. E o Bolsonaro conseguiu colocar na cabeça de uma parte do eleitorado que existe um risco que não existe. Pode rodar, pode comunismo rodar. no Brasil. Aí vem o Lula e fala, consegui colocar... O Gustavo, coloquem o Adriles aí que ele voltou. Gustavo, cara, tem tantas formas da gente analisar isso. O que eu achei interessante, um dos pontos que eu achei interessante é a equivalência que eles fazem. Comunismo com terrivelmente evangélico, como se fossem frutos da mesma árvore bizarra do mal. Eles fazem uma total falsa equiparação aqui. Sem falar do abrandamento que eles fazem do discurso do Lula. Perfeito. Na verdade, o cristianismo e o comunismo são forças antagônicas, né? Isso é a primeira coisa que tem que ser dita, até porque o Dino enche a boca para dizer, né, sou comunista graças a Deus. Não, senhor, não é graças a Deus, não. Ou tu é comunista ou tu é cristão. Isso já, de arrancada já, porque assim... e aí eu convido as pessoas a depois procurarem no Google a carta encíclica Divinis Redemptoris, escrita pelo Papa Pio XI, se não me engano, ou Pio XII, em que ele deixa muito claro qual é a posição da igreja em relação ao comunismo. O comunismo, por seu lado, tem um posicionamento contrário ao cristianismo desde o seu nascimento. Então, esse é o primeiro ponto. Ou é uma coisa ou é outra. Mas eu sou de esquerda, mas eu sou cristão. Não, não é não. Ou é uma coisa ou é outra. Aí eu gostaria de... É óbvio que o cinismo desse pessoal ali da Globo News, eu conheço todos eles pessoalmente, são todos cínicos, mas o cinismo deles é um nível tamanho que não é que vai ter uma plaquinha na porta dizendo assim, olha, agora o Brasil é um país comunista. É óbvio que não. Não vai ser um comunismo à lá Cuba, à lá União Soviética, à lá China de Mao Tse-tung. É lógico que não. É o comunismo 2.0. E aí eu convido vocês, eu fiz até um checklist aqui pra gente, vamos checar aqui, o checklist do comunismo, e aí a gente vê se o Brasil se enquadra ou não. Restrição de liberdades individuais, temos. Censura, temos. Restrição ao acesso a armas para legítima defesa, temos. Perseguição de adversários, temos. Presos políticos, temos. Carga tributária crescente e centralização dos poderes na União, temos.
Judiciário atuando politicamente. Temos. Temos medo de dizer tudo isso? Sim, muitos têm. Então, parabéns, você é um país comunista. É lógico que não vai estar escrito, olha, vivemos sob um país... Pelo contrário, como a gente vê esse prêmio que o Barroso recebeu, o Homem do Ano em defesa da democracia. É a democracia trans, né? Ela, na verdade, ela se identifica como democracia, mas, na verdade, é comunismo. Então, o comunismo, sim, está sendo implantado no Brasil. É óbvio que eles jamais darão esse nome de comunismo, mas é disso que se trata. É um regime totalitário com supressão de liberdades individuais e supressão de liberdades coletivas. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.